A palavra que Deus tem colocado no meu coração, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 22. Vamos ler do 22 até o versículo 30. Então corre comigo. Efésios, capítulo 4. Aleluia. Do versículo 22 ao versículo número 30. Quem achou vai dizer: eu amo meu pastor. Aleluia. O tema de hoje, né, para quem gosta de anotar, né? O tema de hoje é, diga-se comigo, eu fui transformado. Vamos lá mais uma vez, eu fui transformado para transformar. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Efésios capítulo número 4, versículo número 22. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe, diga-se comigo, por desejos, diga-se por desejos enganosos. Versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. Versículo 24, e a se revestir-vos do novo homem, criado, diga-se comigo, para ser semelhante a Deus, diga, em justiça e em santidade. Aleluia. Provenientes da verdade. Versículo agora 25. Porquanto cada um de vós deve abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros, diga-se comigo, de um só corpo. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol então se ponha. E o versículo 27, que muita gente gosta: então não dê lugar ao diabo. O que furta, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil para com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver, diga-se comigo, necessidade. Agora o versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Versículo 30. Não entristeçais, portanto, o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da que, igreja? Amém? Põe a mão no teu coração, por favor, com a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa manhã, eu te apresento esse culto, Pai. Eu te apresento esse momento, para que cada um de nós, Senhor, possamos ouvir a tua palavra, possamos receber cada vez de ti, Senhor, e viver na plenitude da tua glória, Pai, na plenitude da tua presença, Senhor, na plenitude da tua unção. Espírito Santo de Deus, que não venha ser eu nessa manhã, mas venha ser você, Espírito Santo. Que não venha ser conforme eu planejei, ou conforme eu preparei, Espírito Santo, mas conforme você quer fazer nessa noite, conforme você quer operar nessa noite. Eu te convido no nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, toma a direção nessa manhã, para que tudo ocorra para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Eu declaro mentes e corações abertos no nome do Senhor Jesus. E a igreja, ela diz? Amém. Então vamos lá, igreja. Por muito tempo, né, de caminhada no cristianismo, eu tenho percebido que muitas pessoas, elas têm vivido no meio cristão, elas têm se convertido, elas têm mudado a sua maneira de investir, elas têm mudado a sua maneira de falar, elas têm até mudado seus habitats. Um exemplo, as pessoas quando se convertem, né, um exemplo, se antes ela ia ao bar, ela não vai mais ao bar, ela vai agora à igreja. Posso ouvir um amém? Se antes de nos convertermos, nós estávamos numa roda onde as pessoas falavam pornografia, onde as pessoas continham conversas erradas, essas rodas já não nos pertencem, então a gente não fica mais nessa roda, mas a gente senta com o pastor para tomar um café e falar da palavra. Posso ouvir amém, igreja? A gente senta na célula para ouvir do Senhor. Posso ouvir aleluia, igreja? Então muitas vezes, quando as pessoas elas têm se convertido, elas mudam de fato esses habitats, elas são transformadas no modo de falar, são transformadas até no modo de vestir, mas muitas vezes falta transformar, sabe uma coisa? É no modo de pensar. Alguém aqui já leu o livro Campo de Batalha na Mente, de Joyce Meyer? É um livro muito bom. E se você quiser aprender um pouco mais, eu convido você a ler esse livro, tá?
É um livro que vai trazer uma didática muito boa para mim e para você acerca de como o diabo tem trabalhado na vida das pessoas. Só para você ter uma noção, né? Se a gente fazer aqui agora uma dinâmica, por favor, vem aqui, Diácono Josiel, candidato Josiel, por favor, vem aqui. Vem aqui, Bené, por favor. E vem aqui, Guilherme. Bené, fica aqui, deixa Guilherme aqui no meio. Fica aqui, Guilherme. Então vamos lá. Aqui eu tenho a Guilherme que representa a mim e a você. Posso ouvir um amém? Está todo mundo me ouvindo bem? Tá ouvindo aí atrás? Tá ouvindo, Edmilson? Amém. Então tá aqui, ó, o Guilherme que representa a minha, você. E aqui eu tenho alguém que é mais forte do que Guilherme, que eu posso dizer que é o Espírito Santo. Posso ouvir amém, igreja? E tenho aqui também outra pessoa que aparentemente também seria mais forte que Guilherme, só que por Guilherme estar debaixo da cobertura do Espírito Santo, essa pessoa ela não pode fazer mal a Guilherme, pois ela para chegar a Guilherme teria que passar por essa pessoa aqui que é forte. Então, amém? Nosso diácono, candidato a diácono José, ele está apenas representando as forças do mal, só viu, amém? Mas ele é uma bênção, amém, igreja? Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar? Tira a mão aqui agora. Então, muitas vezes eu e você, no nosso dia a dia, no decorrer da caminhada, a gente vai ouvir tanto as tentações do diabo, quanto as direções do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. Mas quando ele fala conosco, um exemplo, o diabo, quando ele vai falar comigo, no caso, eu vou falar aqui com Gilberto, ele não fala assim, olha, eu sou o diabo, tu vai lá fora, se aquele gajo olhar pra tu, de cara feia, tu manda ele para aquele canto. Ele não vai falar assim. Mas ele vai falar assim com você, olha, rapaz, se eu chegar lá fora e aquele cara olhar para mim desse jeito, eu vou falar umas poucas de verdade para ele. Ou seja, ele fala comigo, com você, como se fosse o nosso pensamento, ou seja, na primeira pessoa. Também o Espírito Santo também, quando vai falar comigo, com você, ele coloca também em mim, você, a sua direção também na primeira pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, eu não sei se aqui com vocês aconteceu isso, mas de repente você acorda de madrugada e não tem mais sono. E quando você acorda, você fala, rapaz, 2 horas ainda, vou voltar a dormir. Presta atenção, se você acordar de madrugada sem sono, não é para dormir, é para orar. Amém. Então quando você acorda, vai dizer assim, poxa, eu vou orar. E ele fez assim, eu estou com vontade de orar. Então presta atenção, muitas vezes quando a batalha acontece aqui na minha e na sua mente, não é uma figura ilustrada do diabo com 2 chifres e um anjo de luz com a espada de fogo, não. São muitas vezes desejos e direções que eles têm colocado no meio do teu coração, na minha e na tua vida. Só que a pergunta que eu faço a você é, quem que é mais forte? Vamos lá, igreja, quem que é mais forte? Mas por que muitas vezes quem vence é o diabo? Colocando sono, colocando desânimo, nos levando a não crer naquilo que o Senhor tem falado para mim e para você. Então vamos lá, qual que é agora a missão de Guilherme? É ouvir o Espírito Santo ou a ouvir os desejos da carne? A ouvir quem, igreja? Mas quando a carne fala com o Guilherme, ela fala que ela é a carne. Quando o diabo fala com o Guilherme fala que é o diabo? Às vezes o Guilherme pode estar mexendo no telemóvel, passa 1, passa 2, eita, aquele negócio fica mais um pouquinho, mas o Espírito Santo fala, meu irmão, bloqueia o telefone e vai orar, vaso. Na hora, então deixa de seguir, tem nada aí pra tu não. Posso ouvir um amém, igreja? Às vezes é uma conversa errada, que Guilherme lê assim, aqui, só pra ir, fala pra fulano, fala pra ciclano, mas ele tá falando na primeira pessoa. Vou falar para fulano, vou falar para ciclano. E aquele negócio, eu não, sou servo de Deus, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela, eu vou falar com o líder dele, eu vou chamar o meu pastor para a gente ajudar ele ou ajudar ela. Posso ouvir um amém, igreja? Amém? Glorificar o Senhor para os nossos atores, amém? Então eu quero chegar, muitas vezes eu e você temos nos convertido, mudamos o nosso modo de vestir, Fábio, mas não mudamos o nosso modo de pensar. E é por isso que Paulo, quando ele está falando aqui aos Efésios, ele fala assim, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despir do velho homem que se corrompe por, diga assim comigo, desejo. E o desejo primeiro ele vem aonde? Primeiro ele vai jogar aqui, se tu for fraco, deixa descer para cá. Por isso que Cristo falou, lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano é versículo 38, aquele que desejar no seu coração uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Porque muitas vezes eu já peguei muita gente dizer, não, a gente pega por pensamento. Como assim? Não, porque se pensar já pecou. Gente, não é assim. Quando o diabo lança a seta, ele lança a seta como? É aqui,
É no pensamento. Então o ato de apenas chegar na tua mente não caracteriza que você pecou. O pecado vai caracterizar, um exemplo, está aqui o irmão andando, está aqui o pastor andando na rua, e de repente eu vejo que Josiel derruba a carteira, e na hora vem a tentação. Meu irmão, oxe, se ele não veio, eu vou pegar para mim. Isso veio do Espírito ou veio do diabo? A carteira é minha ou dele? O que é que o Espírito Santo me diria? Ou seja, quando ele fala comigo, ele fala no meu pensamento. Quando o diabo joga tentação, joga na minha mente. E aí, quando eu e você temos essa informação, aí você vai decidir se desce ou não por proteção. E aí você viu a carteira e falou assim: oxe, eu vou devolver vaso? Tá aqui, ó. Às vezes é um troco. Quem é que já foi no mercado, em algum lugar, e recebeu um troco errado? E aí o diabo fala: fica, oxe, se fosse ela, não tirava não. Mas o Espírito Santo fala: você vai ficar com o que é seu. Mas aí é que está. A tentação vem aqui, a direção vem aqui. Você escolhe qual delas vai descer para o coração. É por isso que só pensar não caracteriza o pecado. O pecado vai ser caracterizado quando vem o desejo. Um exemplo, outro exemplo, a gente está andando na rua e de repente você vê um homem, né? Ele pode ver uma mulher ela pode ver um homem que lhe chama a atenção. E aí o diabo vai jogar na nossa mente: eita, olha mais um pouco, eita, imagina isso. Mas quem é cristão fala: tá repreendido, eu sou casado, eu sou homem de Deus, posso ouvir uma... Mas aí quem não está lendo, não orando, vai olhar, aí vai pensar: eita, se não sei o que, se o cara pensa que deixa descer para cá, se eu pegar, se eu fizer, se eu lá, se eu desceu para onde? No coração. Então muitas vezes nós temos perdido aí, no começo da batalha. Alguém aqui já foi para um jogo de futebol? Vamos lá, quem é que já foi para um estádio de futebol? Vocês perceberam que quando o time da casa está entrando é festa? Quando o time adversário está entrando, o povo faz o quê? Vai, a xinga, chama eles, a mamãe, a esposa, tudo, só não chama de arroz doce. Para entrar onde? Porque se eles entrarem com medo dele, já perderam o jogo. Mesmo muitas vezes o time de fora sendo melhor que o da casa, mas quando a torcida faz daquela festa, faz aquele medo, o time já entra com medo, o time já entra nervoso, já perderam o jogo. Em 2008 o Sport foi campeão da Copa do Brasil, e o que marcou muito foi que o Sport tinha umas certas palavreadas para dizer, né, que era o casar e alguns outros, e os próprios times adversários diziam que quando caíam, quando eu estava entrando no jogo, eles sentiam as pernas dele começar a tremer. Isso aqui, ó. Já aconteceu com você na juventude, na adolescência, você está passando na escola, de repente está um grupo de coleguinha seu, e está calado, de repente você vai passar por eles, e você percebe que eles estão te olhando, parece que você desaprende a andar, né? É assim, não é, igreja? Você perdeu aqui, ó. Então muitas vezes o diabo, ele tem conseguido ganhar aqui, ó. Sabe por quê? Porque o diabo não pode vencer a batalha de um crente que ora, o diabo não pode vencer a batalha de um crente que lê, mas ele consegue vencer a batalha de um crente que não conhece a palavra. Então vamos lá, no versículo de número 23 ele diz assim, ó: a serem renovados no nosso modo de raciocinar. Há uma necessidade que eu e você nós precisamos em mudar o nosso pensamento. Um exemplo, se antes o pensamento, né, de Gilberto no mundo era acordar e ficar feliz ou me animar porque ia ter uma festa no final de semana onde eu ia beber, onde eu ia encontrar meus amigos e a gente ia fazer coisa errada e eu me converti, eu não vou mais para a festa. Mas muitas vezes eu não indo para a festa, eu posso ficar pensando: poxa, se eu tivesse lá, quando eu estava na festa eu fazia isso, eu podia até ter mudado a minha roupa de vestir, mas se o modo de pensar continuar o mesmo, eu estou pecando do mesmo jeito. Sabe onde é que a Bíblia prova isso de maneira bem simples? Lá no começo, no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus falou assim, ó, para Ló e para a família dele: saiam e não olhem. No meio do caminho, quem olhou para trás? A esposa de Ló. E esse fato dela olhar para trás não foi apenas um relance, mas foi de sentir vontade de voltar. O povo hebreu, quando saiu do Egito, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do
Por várias vezes, quando o povo ia enfrentar um gigante, ou ficava até com sede ou com fome, dizia: quem dera estivéssemos no Egito, sendo escravos, mas lá a gente tinha segurança. Vamos voltar para o Egito. Eu convido você depois a ler, como dever de casa, o livro de Números, capítulo 13 e 14. Vai falar sobre a parte dos espias. Quando Moisés mandou os 2 espias para espiar a terra, e eles foram lá, espiaram a terra, 10 voltaram e disseram assim: gente, a gente não pode vencer, eles são muito grandes, a terra realmente é boa, a terra realmente dá para viver bem, porém já tem muito gigante, o povo é muito mais forte que nós comparados a eles, somos como gafanhoto. Aí no final do capítulo 13 fala assim: e assim como eles se viam, eles eram. Vai para mim, repita comigo: assim como eu me ver, eu serei. Vamos repetir? Assim como eu me ver, eu serei. E aí Josué e Caleb tomam a palavra e diz: não, se o Senhor nos trouxe até aqui é porque vamos vencer, pois o Senhor está conosco. Qual o tamanho deles comparado com o nosso Deus? E a Bíblia diz que o povo, depois de ter ouvido aquele relatório, presta atenção agora, o diabo conseguiu usar a boca dos outros 10 espias para inchar medo em todo o povo. Sabe qual foi o resultado, Ricardo? O povo disse assim: ó, vamos voltar para o Egito, vamos levantar outros líderes, vamos deixar Moisés de lado, presta atenção, Josué e Caleb, e vamos voltar para o Egito. É melhor a gente estar no Egito sendo escravo do que morrer no deserto. E quantas vezes deve ter colocado isso na mente de pessoas? Sabe como? É melhor estar no mundo do que estar na igreja pecando. Não, porque tu não tem conversa de verdade para de pecar. Você vai, aleluia, igreja? É melhor estar no mundo do que estar nessa igreja, porque fulano falou mal de mim, porque ciclano olhou torto para mim, porque o pastor não me deu a paz. É melhor ir para o mundo. Quem disse, meu amado? Por que você não me chama para conversar, pastor? Você passou por mim e não falou comigo. Vem, né? Poxa, Guilherme falou mal de mim, tu não disse nada. A gente sente e se resolve, porque eu garanto a você que foi mal entendido. Posso ouvir, aleluia, igreja? Então o diabo ele joga onde? Aqui. Através do relatório dos espias, o diabo conseguiu dominar toda uma nação, fala. E muitas vezes, quando eu e você nos deparamos com a tentação, nos deparamos com a dificuldade, nos deparamos com um problema, o diabo vai estar jogando aqui: não vai dar certo, tu não vai conseguir, e agora? E aí, quem não conhece a palavra se desespera. Ei, quem não conhece as que saem fica com medo. Quem não conhece o Deus que te ama, as pernas começam a tremer. Davi estava diante de Golias. Os olhos de Davi diziam: tu não vai poder. Os olhos de Davi ouviam: tu vais morrer. Imagino eu que o corpo dele até se arrepiasse no meio do homem lá, tá. Mas o coração gritava: eu estou contigo. E Golias olhou para ele e falou: tu pensa que eu sou um cachorro para vir comigo, para vir até mim com pedra e pau? Eu vou cortar tua cabeça hoje e vou dar para elas comer. Aí Davi olhou para ele e falou assim: ó, tu pode ter tamanho, mas tem uma coisa que eu tenho que tu não tem, é a aliança com Deus. E ainda hoje o meu Deus te entregará as minhas mãos. Eu cortarei tua cabeça e darei ela para elas comer. Aleluia. E aquilo que o diabo tentou usar para matar Davi foi uma das derrotas de Golias. Sabe qual foi? A própria espada de Golias. Davi, ao lançar a pedra na testa do gigante, o gigante caiu. A Bíblia diz que ele subiu em cima de Golias, com a própria espada de Golias, cortou a cabeça do gigante. Olha para mim, Davi entendia a quem ele servia. Se você entender o Deus que você serve, se você entender a pessoa que habita dentro de mim e de você, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Quem aqui é templo e morada do Espírito Santo, levanta a mão. Quem aqui é morada do Espírito Santo, levanta a mão. Então quer dizer que Deus mora em você? O erro está aí. O erro está aí, gente. Vocês para dizer que era morada do Espírito Santo, levantaram a mão. Vocês para dizer que era um templo morada do Espírito Santo, levantaram a mão. Mas quando eu questionei se Deus morava em você, vocês não tiveram certeza disso. Certo dia um pregador foi procurar um certo palestrante, Bené. E o pastor foi lá para a palestra dele, terminou a palestra, chamou ele e falou assim: olha, eu preciso de ajuda. E o palestrante: eu vou te ajudar? Mas você não é pastor? Ele: sou.
Aí o pastor, então diga, o que eu posso fazer pelo senhor, pastor? Aí o pastor disse, poxa, na minha igreja tem tão poucas pessoas. Na minha igreja, quando eu prego, o povo não oferta, o povo não dizima, o povo não traz visitante, ninguém se converte. E eu vejo você aqui falar com tanto entusiasmo, falar das coisas que às vezes são coisas fúteis, coisas relevantes, e o povo, e aquele lote, o povo aplaude, o povo vibra. Aí a história conta que aquele palestrante olhou para o pastor e disse, eu já sei o porquê. Porque você, quando fala da verdade, prega como se fosse uma mentira. Nem você tem certeza do que você fala. E eu mesmo, quando minto, eu prego, eu falo como se fosse a maior verdade. E o povo recebe. Então eu vou perguntar de novo. Vocês são um templo e morada do Espírito Santo? Amém. Então quer dizer que Deus habita em você ou não? Para você entender isso, né? A gente... O que tem aqui na minha xícara é o que, igreja? Água, amém? Água, amém ou não? Amém. Então água é o que eu tenho na minha xícara. Mas a água que está aqui, você pode me dizer em que estado ela está? Se ela está no líquido, no sólido ou no gasoso? Posteriormente você olhando assim, estaria no líquido. Mas se ela estivesse no sólido, você conseguiria ver? Se ela estivesse no gasoso, você conseguiria ver? O gasoso consegue, porque o gasoso tem aquela imagenzinha brancazinha ali. Mas enfim, vamos lá, onde eu quero chegar? A água sólida deixou de ser água? A água gasosa deixou de ser água? Ou seja, quando eu falo que Deus habita em mim e em você, eu não estou falando da pessoa do Pai e nem da pessoa do Filho. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Deus, a essência é uma só, mas Ele tem o estado do Pai, o estado do Filho e o estado do... Agora, o Filho é o Pai? Não. Gelo é líquido? Gelo é líquido? Mas deixou de ser água? O Filho é o Pai? Não. Mas deixou de ser Deus? O Espírito é o Filho? Mas deixou de ser Deus? Ei, então olha para cá. O Deus que criou o céu e a terra. Ei, o Deus que abriu o mar. O Deus que parou o universo para Josué vencer uma guerra. Ei, o Deus que veio aqui na terra morrer no meu, no teu lugar, ressuscitou depois de 3 dias. Ei, Jesus fisicamente não poderia ter ressuscitado e andado depois de 3 dias, pois no 3º dia já começa o estado de trepufação do corpo. O corpo enche de gases, se incha, a língua incha, os olhos pulam para fora devido aos gases do corpo humano. Mesmo que Jesus ressuscitasse, ele ia ficar um tempo sem andar. Só que ele não ressuscitou com o corpo normal, ele ressuscitou com o corpo glorificado. Ei, as costas de Cristo, elas ficaram despedaçadas, porque os chicotes que lançavam nele, no final, tinham pequenos fragmentos de ossos e metais, para potencializar os golpes. Então, a Bíblia diz que ele não ficou com feridas, ficou com a ferida, porque se tornou uma só. Mas a Bíblia diz, bem, que quando ele ressuscitou, a única coisa que pôde ser vista como marca da morte foi os cravos em suas mãos e a ponta da lança. Ei, isso aqui, ó, teve que voltar ao normal, teve que ser restaurado. Amém. Então eu estou te falando que esse mesmo Deus hoje, ele habita em mim e habita em você, meu amado. Aleluia. Então você não é qualquer pessoa. Ei, quando você chegar na entrevista para emprego, você não vai lá parecendo um coitado, você vai lá entendendo que você carrega a essência do próprio Deus em você, igreja. Vamos lá, meu irmão. Ei, quando você for enfrentar uma dificuldade, você não vai preocupado se vai dar certo ou não, mas você vai já sabendo que você é mais do que vencedor. Então nunca diga se Deus quiser, nunca diga se, diga Deus quer e vai acontecer. Troca assim, ó, se Deus quiser, por se for da vontade de Deus ou da permissão. Como assim, pastor? Porque a mãe fala assim, se Deus quiser eu vou comprar meu carro. Peraí, como assim? Tu acha que Deus não quer, Fábio, que tu tenha um carro para trazer o povo para o culto? Será que Deus não quer? Você tem uma casa maior para abrigar mais visitantes, mais irmãos, mais pessoas que vão vir aqui para a conferência, para estar na sua casa? Será que Deus não quer, Júlio, que você tenha um carro para resolver esses problemas e Jenny ter outro para ir trabalhar para resolver as coisas dela? Mas muita gente fala, não, se Deus quiser eu vou ter um carro. E eu te digo hoje, Deus quer.
Agora a pergunta que você precisa nos fazer é: o que é que está faltando, Deus, para chegar na minha vida? O que é que eu preciso fazer para melhorar? Porque talvez tem coisas que não esteja chegando, porque a nossa mente talvez esteja com foco errado, ou a gente não vai saber lidar com isso. Se eu pegar a Guilherme hoje aqui agora e eu der uma moto uma Hornet a Guilherme, ele vai saber lidar com ela hoje? Vamos lá, ele vai saber ou não? Mesmo que ele fala: não, mas eu sei pilotar, mas ele vai saber andar nela? Ele vai sequer tocar o chão? Tem coisas que Deus está esperando em você amadurecer para chegar. Amém. Então primeiro tem que mudar aqui a igreja. Davi já venceu Golias muito antes de pegar as pedras no riacho. Sabe quando foi que Davi venceu Golias? Quando ele estava lá atrás, sem ninguém ver, matando leão e matando urso para salvar as ovelhas. E Deus falou assim: peraí, se esse homem arrisca a vida dele por um animal, o que é que ele vai fazer pelo meu povo, pelo povo adquirido, pelo povo que eu tirei do Egito? E a Bíblia diz que quando Deus rejeitou Saul, Deus já tinha escolhido para ele um homem segundo o seu coração. Ei, mas Davi não foi segundo o coração quando resgatou a arca e nem quando matou Golias. Davi foi nomeado segundo o coração quando estava lá atrás, sem ninguém olhar, protegendo as ovelhinhas, matando o urso e o leão. Ei, deixa eu falar uma coisa: você não precisa se preocupar se o pastor ou alguém está te vendo, não, porque a melhor pessoa que podia estar te olhando, ela está assim, ó: vai, filho, eu estou contigo, vai lá, filho, já deu certo, vai lá, filho, tu consegue. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda alguma coisa comigo. Você nasceu de novo, e ao nascermos de novo, nós herdamos tudo o que Cristo possuía aqui na terra e no reino espiritual. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8 que nós recebemos o Espírito que nos torna filho por adoção a Deus. Então, como somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então a autoridade que Cristo tinha aqui na terra para expulsar demônio, lá em Lucas 10:19 ele diz: e eis que eu vos dou o poder e a autoridade para pisar em toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então como que é que eu e você, como crentes, como cristãos, vai ter medo de macumba, se a Bíblia diz que Deus me deu todo o poder e a autoridade? Como você vai ter medo de inveja, se a Bíblia diz que você vai pisar em toda a força do maligno e ela não vai te fazer dano algum? Mas tem crente que tem medo de inveja, tem crente que tem medo de macumba. Não, porque fizeram um trabalho contra mim, pastor. Se o diabo ganhar aqui, vai pegar. Ei, homem de Deus não tem medo do inferno. Sabe por quê? Porque a palavra diz lá em Isaías 54:17: toda e qualquer ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. O diabo pode estar ao redor procurando alguém para tragar, mas existe uma nuvem de anjos ao nosso redor. Então presta atenção: para toda a força do inimigo existe uma autoridade protegendo a mim e a você. Existem anjos que são nomeados para te guardar para onde tu for, meu irmão. Então vamos lá. Um xangozeiro, uma xangozeira faz ali um trabalho, ou então vem um bruxo ou uma bruxa, lá na África tem muito disso, faz ali um trabalho contra você, e de repente você está indo no meio do caminho e ali tem um demônio ali para tragar a tua vida, mas no meio do caminho aquele demônio se depara com um anjo que antes de você chegar foi na frente para te proteger, meu irmão. Vocês estão me entendendo, igreja? Então, você não é qualquer pessoa, você é alguém que carrega, meu irmão, a essência do Deus vivo. Então, como que eu e você vamos ter medo de mal olhado? Não, cuidado isso. Por quê? Não, porque tem muito mal olhado aí contra a tua casa aí. Não coloca qualquer pessoa na tua casa, não. Eu não vou colocar qualquer pessoa na minha casa por conduta. Mas se fala assim: pastor, eu quero mudar, eu falo: venha, estou aqui para ajudar. Pastor, eu não quero mudar. Eu falo: meu filho, então me perdoe, mas quando você quiser, eu estou aqui por enquanto e vou continuar orando por você. Mas tem gente que não quer deixar o povo entrar na casa porque tem medo de olho gordo. Ei, você gosta do diabo, meu irmão?
se preocupe com isso não. Maior é aquele que habita em mim e em você. Então, como nasce de novo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o que? Igreja nova? As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, não importa o pecado que você cometeu, não importa a falha que você cometeu, não importa aquilo que o diabo fez, você, quando se converteu, você é nova. Tudo que era velho se passou. Ah, pastor, mas eu vejo ainda que existe fulano que está preso ainda. Ah, pastor, mas eu sinto ainda que Shaul no meu passado me prendendo. É porque você quer, meu amado. Mas a Bíblia diz que tudo se fez novo. Tudo é tudo, igreja. Tu acha que o sangue de Jesus vai te lavar pela metade? Eu costumo brincar com uma representação do sangue de Jesus com o sabão Protex. O sabão Protex, quando eu vi ali em 2010, acho que por aí 2010, eu vi o comercial, e ali era uma criancinha que chegava do futebol, e a mãe dava banho nele, e ficava os pontinhos amarelos ali, e era as bactérias, e saía tudinho, só ficava uma. Aí eu, quando criança, falava: vai, passa de novo, lava de novo, porque se lavou a primeira vez, saiu tudo, só ficou uma, se lavasse de novo, saía tudo, né? Ei, com o sangue de Jesus não é assim não, meu irmão. Com o sangue de Jesus, sai tudo, seu povo. Ou tu acha que Jesus não é capaz de me libertar e te libertar de toda a amarra do diabo? Ou melhor, tu acha que Cristo não foi capaz de me libertar e te libertar de todas as amarras do diabo? Tu acha que ele não fez isso? Ah, pastor, meu passado ficou no mar do esquecimento. Ah, pastor, mas eu fiz, ele já perdoou. Posso ouvir aleluia, igreja? Repita comigo: nós. Melhor, diga: eu sou nova criatura e tudo se fez novo. Posso ouvir aleluia, igreja? Romanos 8, 9: vós contudo não estáis debaixo do domínio da carne, mas do domínio do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. Então deixa eu perguntar a vocês: todos aqui já confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém. Amém ou não? Amém. Então você agora é portador do Espírito Santo. Você pertence a Cristo ou não? Para pertencer a Cristo tem que ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então você tem a pessoa do Pai e do Filho também habitando em você, não na sua plenitude, mas na sua essência, através do Espírito Santo de Deus. É bem simples. Eu imagino agora a conversa do pai e do filho lá no céu, e Deus falou: meu filho, eu quero ganhar tal pessoa. Aí Jesus: espera aí, pai, que eu tenho um servo lá embaixo, eu tenho alguém que está orando nesse momento por ela, eu tenho alguém que está jejuando agora. E ele fala: então vai lá, filho. Aí Jesus fala: pai, já estamos lá. Vamos agora só acessá-lo. Aleluia, igreja. Aleluia. Vamos agora só mandar o sinal que ele vai reproduzir. Posso ouvir aleluia, igreja? Aleluia. E aí de repente Fábio está orando, de repente Fábio se levanta, sente o incômodo do Espírito Santo para ligar para Júlio e dizer: Júlio, vamos na casa de fulano que Deus está mandando eu ir lá. E eles vão lá, chega na casa de fulano, e de repente o cara estava querendo se matar. Você já tem a pessoa necessária para te ajudar naquele momento. A pessoa que te levou para aquele lugar, a pessoa que te incomodou a orar por essa pessoa. Então eu quero que você entenda, irmão, que você não é qualquer pessoa. Só que é que tá. Aí muita gente, né? Na verdade, eu vou citar vocês. Eu era pregador, pastor, da falsa humildade. Eu era devoto dela. E ela me prendia. Porque eu achava que a gente não podia ser rico. Eu achava que a gente não podia se exaltar. E de fato a gente não pode. Mas uma coisa é ser rico e amar o dinheiro. Outra coisa é reconhecer o que Deus tem e querer ser maior do que os outros. É diferente. Agora você ter dinheiro e abençoar, você ter dinheiro e dar. Posso ouvir amém, igreja? Você reconhecer que você é templo e você não é qualquer pessoa, mas você é alguém importante porque Ele habita em mim e você. Então agora não é minha, não é sua, é dele. Se eu sou algo bom é porque Ele faz em mim, igreja. E aí muitas vezes eu ia orar e falar: rapaz, me perdoa, porque eu sou pior que uma bactéria do vaso sanitário. E eu ficava imaginando o Espírito Santo: estou aqui, poxa.
Você já se imaginou o Espírito Santo dentro de uma bactéria? Entenda? Você é templo e morada do Espírito Santo. A arca de Deus ficava na lama? Não. A arca de Deus ficava jogada no relento? Ela ficava no meio, no centro do templo. Ou seja, se uma arca que foi feita de madeira, coberta de ouro, tinha um tratamento tão especial, imagina para eu e você, que fomos feitos pela própria mão do Senhor. Então você não é qualquer pessoa, você não é um miserável. Você podia ser. Eu era um miserável, eu era pobre e segue nu, Fábio. Eu não tinha sonho sequer, igreja. Mas quando eu conhecia Ele, quando eu conhecia o Senhor, Ele me fez sonhar, meu irmão. Ele me fez entender que eu posso, que eu consigo. Ei, a mesma Bíblia que diz que para Deus nada é possível, também diz que tudo é possível ao que crê, meu irmão. Então entenda, você consegue. Se você tem um sonho de empreender, já deu certo. Se você tem um sonho, meu irmão, de abrir o seu próprio negócio, ou de ser um grande executivo, ou de comprar a sua casa, já deu certo, meu irmão. Ei, eu já vejo aqui meus irmãos levantando seus cartões de residência. Eu já vejo minhas irmãs com seus carros próprios. Aí os homens da glória a Deus também. Por que os homens da glória a Deus, hein? Para não precisar levar nos cantos, né? Entenda, meu irmão, não é errado, gente. Agora, sabe quando é que vai ser errado, Renê? Se o teu carro tomar a glória de Deus. Se tua casa ou teu emprego tomar teu tempo de oração e leitura. Porque sabe por quê? Pedro perguntou a Jesus: o que é que eu vou ganhar se te seguir? Jesus: aqui na terra 100 vezes mais, por fim a vida eterna. Eu não vi Pedro ter 100 casas, ter 100 barcos. Mas a Bíblia diz que as pessoas vendiam seus terrenos e davam aos pés de quem? Dos apóstolos. Ei, Jesus cumpriu o que Pedro pediu. Jesus deu a ele tudo o que ele tinha por 100 vezes mais. Só que quando chegava aos pés de Pedro, ele entendia: isso não é para mim, isso não é para eu juntar, que eu não sou barracha, eu sou canal. Então chegou, eu vou dividir. Ei, manda para aquele irmão que está precisando. Ei, manda isso aqui para aquele irmão. Vamos dividir, todo mundo vai ter por igual. Está entendendo ou não, meu irmão? Ou seja, quando chegar a mim na sua vida, provisão, não é para você guardar. Diga comigo: eu não sou barragem. Eu sou canal de bênção. Posso ouvir um aleluia, meu irmão? Então, ei, vai chegar na sua vida, não se preocupe. Mas quando chegar, você tem que ter a mentalidade correta. Não é para reter, é para fluir, meu irmão. Você já viu alguém querer morrer embaixo alguém querer morar embaixo de barragem? Mas quantas casas tem em torno do rio? O rio atrai, dá vida. Barragem espanta. Ei, se você quiser só reter, você vai espantar. Mas quando você entender que você é barragem, chegou, pergunte: Deus, é para eu mandar para quem? Deus é para fazer o quê? Deus é para eu ajudar quem? Aleluia. Só que eu, pastor, eu não queria saber disso. Eu achava que era errado. Para pregar sobre isso, meu irmão, era uma luta, Fábio. Mas um dia Deus falou tremendamente comigo. Qual que é a dificuldade de hoje da sua igreja, do seu povo hoje? Alguém aqui tem alguma enfermidade para a morte aqui? Alguém aqui está sem lugar para morar? Alguém aqui tem alguma prisão espiritual que não consegue se libertar? Se tiver, vai agora. Mas alguém aqui tem pelo menos uma conta para pagar no final do mês? Alguém aqui está precisando de uma quantia a mais do que não tem agora para resolver alguma coisa, ou uma conta atrasada? Vamos levantar a mão? Eu quero ver agora. Então eu preciso pregar sobre o que hoje? Cura? Libertação? Ou mudança de mentalidade? Mas pastor, eu já sei que eu sou pastor, amém. Mas você aceita isso? Você vive isso? É diferente, igreja. Maria, se hoje tu tivesse hoje 100 mil euros na tua conta, tu ia guardar ou tu ia plantar? Eu ia ajudar quem precisa. Você, Andréia, ia ficar só pra você no banco ou ia ajudar os seus irmãos? Por isso que o diabo não quer te ver prosperar. Por isso que o diabo joga uma falsa mentalidade de humildade. Ei, humildade não é ser pobre. Humildade não é ter. Humildade é podendo ter, podendo estar bem, podendo chegar lá. É saber que se eu estou aqui, não foi eu que cheguei sozinho, foi ele que me colocou. Eu sei de onde eu vim, meu irmão. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Então você nasce de novo. Tudo é novo, tudo se fez novo, meu irmão. Obrigada, Senhor.
2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Não se junta. Você vê, amém, igreja? Porquanto nós somos santuário de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: eu habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Quem aqui é povo de Deus, meu irmão? Você é santuário do Senhor. Ei, templo é lugar de quê? Templo é lugar de quê? De adoração. Posso ouvir amém ou não, igreja? Então nós somos templo e morada de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que glorificar a Deus pela mim e pela tua vida. Você já imaginou alguém olhar para alguém na sarjeta e falar assim: glória a Deus por isso? Hã? Você já imaginou alguém olhar para um casamento destruído e falar assim: glória a Deus por isso? Você já imaginou alguém chegar aqui numa igreja e não ter cadeira para sentar? E a parede tá tudo sem reboco, a luz cortada, não tem água ali, eu tenho que estar gritando. Você já imaginou alguém glorificar a Deus por isso? Mas quando alguém chegar na sua casa, uma casa bonita, organizada, os móveis bonitos, organizados, o que é que eles vão dizer? Glória a Deus por isso. Quando alguém me liga e fala assim: pastor, eu comprei um carro, pastor, eu tirei minha carta, sabe o que é que eu falo? Glória a Deus por isso. Ei, só glorifica a Deus na conquista. Ninguém pode glorificar Deus na derrota, porque Deus não é um Deus perdedor, Deus é um Deus vencedor. Ele não perdeu uma batalha. Ei, Deus não entrou em nenhuma investida para sair perdedor, pelo contrário, meu amado. Então entenda, as coisas vão fluir na minha saúde quando você entender quem você é e o que você pode. Vou repetir, a mesma Bíblia que diz que para Deus tudo é possível, também diz que tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque a essência dele habita em mim. Então se eu creio, eu posso, eu consigo. Só que é que tá, a gente tem que alinhar nossa vontade com Deus. Porque eu posso crer no que for, Fábio, mas se eu quiser dinheiro para ostentar, não vai chegar. Mas a Bíblia diz, gente, que se eu quiser para ofertar, a Bíblia diz lá em Coríntios que Ele é o que dá semente, é o que semeia. Aleluia, igreja. Não existe condenação para nós, não existe domínio sobre nós. No caso do domínio da carne, não permita que ninguém te engane, te fazendo achar que você não pode estar perto de algo bom, ou que você não pode ter bom. Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Será que Deus quer o mal para a gente? Será que Deus não quer o melhor para a gente? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém ou não, amém, igreja? Não, amém, igreja. A Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. A gente perdeu aqui, ó. Vocês me entenderam ou não? A gente aprendeu. Eu aprendi isso. É muito fácil entrar no YouTube agora e olhar e ouvir um pastor dizer isso. É o que mais tem, igreja. Só que eu digo para você, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Você acha que quando o povo ia ofertar na vida de Jesus, você acha que ele mandava voltar? Ele pegava para patrocinar o reino, para dividir, para dar aos pobres. Por que eles roubavam Jesus? Porque Cristo mandava ele doar para os pobres, ele não queria dar tudo, ele retia. Ei, quem recebe a ordem para dar e retém, está roubando. O jovem rico, Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: faz como mandamentos, ele já cumpre, então vende o que tu tem e dá aos pobres, e me segue. Talvez eu pregasse sobre 13 discípulos e não sobre 12. Jesus chamou o jovem rico para seguir ele, meu irmão. Mas ele se afastou porque ele possuía muitas riquezas. Mas se posso trazer agora uma nova versão, pastor Renato, eu não diria que o jovem se entristeceu e se afastou por possuir muitas riquezas. Eu diria que sim, o jovem se entristeceu e se afastou, pois a riqueza possuía ele. Ei, dinheiro é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo, meu irmão. Ele é um ótimo ajudante para mim, para você cumprir o reino de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Então, nova mentalidade. A primeira mentalidade, como eu falei para vocês, é de quem somos, que é o novo nascimento, somos nova criatura, temos tudo novo. Posso ouvir aleluia, igreja? Nossa maior necessidade ao nascermos de novo, para termos uma vida verdadeiramente transformada por Cristo, também é entender o que Ele fez por nós. Colossenses 3,10, corre lá comigo.
Precisamos ser rápidos. Colossenses 3:10. E diz assim: e vos revestides do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida, diz comigo, e é paz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós então temos a mente de Cristo. Olha para cá. Eu estou falando disso aqui, ó. Mentalidade. Renove seu pensamento, renove seu entendimento. Quem somos nós para querer instruir a Deus, meu irmão? Ei, presta atenção. Lá em Isaías, a palavra do Senhor questiona, né? Quem instruiu a Deus para pôr as suas mãos debaixo do universo e sustentá-lo? Quem instruiu o Senhor para ajudá-lo a moldar os maiores montes? Ou seja, em outras palavras, quem somos nós para querer dizer o que é certo ou o que é errado referente ao que Deus tem para mim e para você? Ei, olha pra cá. Teu trabalho não é questionar Deus, teu trabalho é crer em Deus. Teu trabalho não é querer entender, teu trabalho é apenas crer e receber, meu irmão. Tu acha que aquela mulher do fluxo de sangue preocupada em quem que ela ia tocar ou quem que ela não ia tocar? O foco dela qual que era? E ela dizia: se eu tocar eu vou ser curada. Mas não sabia que ela não podia estar ali? Ela teve que quebrar o protocolo, ela teve que sair, Fábio, do trilho, da normalidade. Ei, está na hora de você sair do trilho e dizer: Deus não te chamou para ser normal, meu irmão. Você não é apenas um número contribuinte, você é portador da essência do Deus vivo, meu irmão. Ei, o maior milagre que hoje eu e você temos para contar não é o mar que foi aberto, não é o universo que parou, não é as pragas que aconteceram no Egito, não é a cura da mulher do fluxo de sangue. O maior milagre para você contarmos é que um Deus tão grande hoje já tem alguém que era tão pequeno. Só que aí é que tá, presta atenção. O que é mais fácil? Deus diminuir a grandeza dele e habitar em você, ou Deus te elevar ao lado de Cristo, colocar eu e você na mesma estatura que Cristo? Diz amém, igreja. Tá vendo que você tá onde eu quero chegar? Tá perdendo aqui, meu irmão. Só que a Bíblia diz, a gente leu isso aqui no começo, porquanto cada um de vós deve dominar e parar de falar mentira. Ei, para de falar mentira, fala a verdade. O Senhor nos fez igual. Posso ouvir aleluia, meu irmão? Para entender que Ele nos moldou como Cristo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Para ser co-herdeiro tem que estar onde? E vou te provar isso. Ah, pastor, mas isso é heresia. Não, Romanos 8. Vós, contudo, não está debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Ou seja, para eu ser pequeno, basta a carne me dominar. Mas para eu ser grande, basta o Espírito me dominar, meu irmão. É simples, igreja. Vamos lá. A bola, quando está no pé do pastor Jean, continua sendo uma bola, continua ou não continua? Mas se ela pegar agora no pé de Neymar, continua sendo bola, continua. Mas ele sabe fazer com ela muito mais coisa do que eu, amém ou não amém? Ou seja, muda quem governa, amém ou não amém? Ei, quando o diabo te governava, tu podia ser nada, a bactéria, mas como um Cristo te governa, você é bênção, meu irmão. Você é sarado, meu irmão. Aleluia. Você pode, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Entenda, porque quando a gente olha para Ele, a gente quer olhar para Ele com a nossa ótica, Fábio. A gente quer olhar para Ele, Bené, na nossa maneira de ver e de perceber as coisas. Vou repetir para vocês entenderem. E que acordo pode existir com o tempo de Deus e com o tempo do mundo? Nós somos santuário de Deus vivo. Irmão, se Ele habita em você, você não é qualquer coisa, meu amado. Por que a Casa Blanca é tão importante? Por quê? Porque era bonito? Vamos continuar. Eu quero convidar você a mudar a sua mentalidade, meu irmão.
Abre lá comigo, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 23. João, capítulo 14, versículo 23. Todo mundo achou? Você pode dar uma glória a Deus? O que é que diz em João capítulo 14, versículo 23? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Então quem disse que você não é morada de Deus? Aleluia. E aqui sabe o que ele está dizendo, Jonathan? Ei, eu vou para o céu. Eu tenho que voltar para lá, que é para preparar para vocês morada. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu deixarei para vocês outro consolador. Alguém que o mundo não pode receber, porque o mundo não tem aliança. Posso ouvir amém, igreja? Porque o mundo não crê. Posso ouvir amém, igreja? Mas nós que cremos, nós que temos aliança, nós podemos sim, nós conseguimos sim, amém, igreja? Então entenda, você é morada de Deus, meu irmão. Olha, Jesus está lá no céu, mas eu e você estamos aqui. Se alguém precisar de cura, diga amém, diga eu estou aqui. Diga eis-me aqui. Se alguém precisar de libertação, se alguém precisar ouvir uma palavra, se um casamento precisa ser restaurado, se o da madeira precisa ser salvo, Portugal vai ser incendiado. Mas agora eu vou voltar para aquela história do palestrante e do pastor. Não pregue a verdade como se fosse uma mentira. Pregue a verdade na íntegra, como a verdade que ela é. Ei, sinceramente vocês, se eu precisasse de cura e eu ouvisse o aqui de vocês, eu não ia ser curado não hoje não. Estou falando sério. Sabe por quê? Vocês têm que me incentivar a crer. Quando o homem chegou para Jesus, se tu puder, cura meu filho, eu imagino o pulo que Jesus deu, pastor. Fosse eu. Como é? Se eu posso. Se eu posso, não, filha, se você crê, vai ser agora. Crê. Eu acho que eu me deu 2 para matar. Creio. Você pode, meu amado. Então eu vou repetir, vamos lá. Quando alguém chegar aqui e precisar de cura, tem que ser mais forte, igreja. Vamos ver de novo. Vamos exercitar isso. Quando alguém chegar aqui e precisar de cura, quando alguém chegar aqui e precisar de libertação, quando alguém te procurar lá fora e precisar de ajuda, São João da Madeira vai estar para Jesus. Portugal vai ser incendiado. Tinha certeza disso, irmão? Ou tu acha que Deus vai mandar um anjo descer para fazer o que é para eu e você fazer? Ele vai me usar, ele vai te usar. Ei, no trabalho, quando chegar alguém, dê uma palavra, faça uma oração, meu irmão. Tu já teve vontade de orar por alguém do nada andando na rua? É, Deus querendo falar com ela e tu não está deixando. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Corre lá comigo. Colossenses 3, 12. E a palavra do nosso rei diz: todo mundo achou? Portanto, como povo escolhido, diga assim comigo, como povo, bora repetir, como povo escolhido de Deus, santo. Olha pra cá, pera aí, tem crente que diz que não é santo. Ou você está lá na Bíblia errada, ou eu estou lendo na Bíblia errada. Minha Bíblia diz que nós somos povo escolhido e tá aqui já? Tá errado não, né? Cadê? Deixa eu ver, tem que mudar então. Somos povo, porque a minha e a tua santidade não depende da nossa boa vontade, mas depende do sangue que correu na minha e na tua vida, nos lavou todo o pecado. Ei, foi todo o pecado, igreja. Agora, claro, cabe a mim e a você se manter. Eu estava conversando com o Fábio ontem, e Fábio disse que onde ele morava tem um povo que foi, assistido pelo aquele programa lá no Brasil que tem Minha Casa Minha Vida. E aí o povo estava lá, mas passou-se mais ou menos 5 anos, Fábio. O povo que estava lá começou a vender a casa, a dar fim ao que tinha. O povo foi tirado da favela.
Passou-se um tempo, aquele mesmo povo que saiu da favela, vendeu a casa e voltou para onde? Porque a favela podia ter saído daqui, mas não saiu daqui. Ei, não adianta o pecado também sair daqui e não sair daqui. Ei, se eu pegar agora um porco, colocar ele aqui, ele vai estar livre. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Mas qual que é a essência do porco? É se refrescar. Não é que o porco é... A gente fala, não, porque o porco não é que o porco é sujo. Que se ele tiver uma fonte de água limpa e uma fonte de água suja depois, ele vai para limpa, porque ele quer se refrescar. Só que geralmente onde ele está é lama, né? Então, se ele agora está aqui, está tudo limpinho, mas se ele vê ali agora, lá atrás ali, uma bacia, uma piscinazinha, ele vai para onde? É a natureza dele. Eu não posso tirar de dentro o que ele é, mas o Senhor me deu e te deu uma nova natureza, uma natureza santa, sarada, restaurada, uma natureza renovada, uma natureza de vitória, de bênção, de cura, de libertação. Ei, por isso que eu estou dizendo que você precisa ser transformado para transformar. Eu tenho que mudar aqui, para isso aqui mudar, igreja. Aleluia. A mentalidade de alguém, presta atenção, quanto testemunho que a gente ouve de pessoas que ganharam fortunas e perderam tudo. Porque aqui ó, não mudou, Fábio. Mas quantas pessoas também a gente conhece que não tinha nada e hoje tem tudo. Quantos de vocês, meu irmão, vieram do nada, conquistaram aquilo do zero e estão vivendo bem? Mudou o quê? Então agora existe um novo nível, igreja, pra gente. Posso ouvir um amém? Existe uma nova estação para mim e para você. Posso ouvir um amém? E hoje o Senhor quer mudar o nosso pensamento para receber. Ei, presta atenção. Quem pensa como alguém pequeno não vive coisas grandes. Para você viver o grande tem que pensar. Agora eu vou falar agora na linguagem espiritual. Ei, quem pensa como um carnal não acessa o espiritual. Quem vive com o pensamento da carne não vai viver um milagre. Posso dizer glória a Deus, igreja? Vocês estão orando não, né? Alguém me dá mais 5 minutos aqui? Vamos lá, tem que ser rápido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ter que ler por causa da hora, ele diz assim, 1 Pedro 2,9: Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua, diga assim comigo, luz, maravilhosa luz. Ei, então olha para cá, Cristo ele falou que nós somos a luz do... E não é só uma luz, nós somos a maravilhosa luz do mundo, meu irmão. O mundo pode ter essa lâmpada que dá luz, o mundo pode ter o sol que dá luz, mas não existe luz tão maravilhosa quanto aqui habita em mim e em você, meu amado. Aleluia. Não tem como não amar esse Deus, não tem como não servir esse Deus, se Ele nos tirou das trevas, da podridão e nos colocou no lugar ao lado de Cristo. Então não se chame mais de coitadinho, não se vitimize mais. Ei, senso de inferioridade não combina com crente, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não vou ser soberbo. Ei, ser soberbo é uma coisa, tem noção de quem você é outra. Posso ouvir aleluia, igreja? Quando vou falar, cadê Igor? Vem aqui, Igor, corre aqui logo. Você logo, bora. Corre não, corre aí. Vem. Esse homem aqui é um irmão que Deus me deu. Aleluia. Quando chega na minha casa, tu precisa pedir para ir na geladeira? Precisa ou não? Eu abro, meto a mão e... Ele entendeu quem ele é. Cadê a Ângela? Ela estava lá em casa, eu disse: chegar na minha casa, não me peça nada, vai e pegue. Ela ficava: pastor, posso abrir a geladeira? Aí eu disse para Maria e Fábio: quando chegar na minha casa, não me peça nada, a casa é de vocês, pode abrir a geladeira. Me pede para abrir a geladeira? Entenderam que eles são. Ei, olha, deixa eu falar uma coisa: o Reino dos Céus está revestido da cura, da libertação que as pessoas precisam. Não é você já é liberta, amém, igreja? Você já é curado, amém, igreja? Tu vai buscar para quem precisa, amém, igreja? Tu vai levar quem precisa crer, igreja. Então o que precisa agora é saber o que você tem acesso, amém? Então corre comigo agora de novo, agora para 2 Coríntios 8:9.
Exige esse trabalho de Deus na minha e na tua vida, meu amado. Me ajuda aqui, por favor. Perdão. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pode pôr lá embaixo da Bíblia. Ou então da Igor. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Diz assim: entretanto, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Posso ouvir aleluia, igreja? Não, pera lá. Estou errado. Estava lá em Romanos, 2 Coríntios. Capítulo 8, versículo 9. A palavra diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor. O que é o Senhor da gente, igreja? O que é nosso Senhor? É o diabo? Somos nós mesmos? É a carne? Quem é? Quem é nosso Senhor? Que sendo rico se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vós vos tornasse rico. Como que eu vou ser rico? Se a Bíblia diz que não pode. Quem disse que a Bíblia não pode? Ah, pastor, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A gente não está buscando o reino aqui, não é? Quando ele chegar na minha tua vida, não vai servir ao propósito, não é? Se for para reter, não chega. Ou pode até chegar, mas não glorifica o nome de Deus. Se for para reter, não glorifica. Agora pula agora para o capítulo seguinte, o versículo número 10. 2 Coríntios 9, 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão, diga comigo, enriquecidos. Olha lá, diga enriquecidos de todas as formas, para que possam ser, olha aqui qual é o motivo, para que possam ser generosos. Ei, lá fora tem um monte de cabra safrado que financia a prostituição, que financia o tráfico. Tem ou não tem? A bebedice. Quantas pessoas que a gente conhece que bebe quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro? Sabe por quê? Tem alguém para financiar. Mas agora a Bíblia diz que a gente vai entrar no novo patamar, que nós seremos enriquecidos para sermos. Creia nisso, meu irmão. Diga-se comigo: eu fui chamado para ajudar o pobre e não para ser um pobre que precisa de ajuda. Bora de novo. Eu fui chamado para ajudar o pobre e não para ser um pobre que precisa de ajuda. Creia nisso, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não estou vendo, mas a Bíblia não é por aquilo que você vê, é por aquilo que você crê. Entenda, não é ver para crer, é crer e você já vê, meu amado. Então, já começa a ver o documento de vocês. Eu já vejo residência, meu amado. Eu já vejo emprego. Eu já vejo meus irmãos aqui com casa própria. Próxima vez que você voltar na casa própria. Você crê nisso? Vocês creem nisso? É da vontade de Deus. Porque quando alguém chegar na tua casa e falar assim, ó, eu comprei, eu vou dizer, glória a Deus. Posso ouvir aleluia, igreja? Está aqui a nossa irmã, aqui a nossa empresária. Glória a Deus, irmão. Vai chegar seu carro novo, meu irmão. Você precisa pagar aluguel. Sabe por quê? Tem uma coisa, meu Deus é um Deus de vitória, não é um Deus de derrota, meu irmão. Seu Deus não é um Deus de derrota. Agora, pega a tua Bíblia, por favor, fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Vamos ler agora o versículo 12 comigo. Versículo número 12, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus. Segura aí. Mas também transbordando em muitas expressões. Alguém pode me ajudar, igreja? Diga-se comigo, de gratidão a Deus. Ei, quando eu e você somos generosos, quando eu e você ajudamos, as pessoas agradecem a quem?
Está na hora do povo olhar para mim e para a tua vida, para mim e para a tua ajuda e glorificar Deus, igreja. Versículo 13, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha ao quê? A confissão. Ei, tem que falar, meu amado. Então tire o eu talvez, tire o eu não consigo, tire já deu, e coloque já deu certo, e coloque eu posso. Sabe por quê? Porque o serviço, ele é acompanhado, a obediência, ela é acompanhada pela confissão de nós. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com os outros. Olha para cá. Ei, se eu for pastor e eu não compartilhar o que eu tenho, eu não sou pastor. Ei, se eu sou cristão e eu não compartilho o que eu tenho, eu não sou cristão. Só que como é que é, Mário, que eu vou compartilhar o que eu tenho se eu não tiver? Então creia para ter, mas não é para reter, é para dar. Creia para ter, mas não é para reter, é para dar. O Senhor vai nos usar, irmão, para abençoar famílias, para gerar emprego, para dar cestas básicas, para ajudar pessoas a ter um teto. Entenda isso, meu irmão. Lá fora. Eu queria, Fábio, às vezes comprar uma roupa e não tinha dinheiro. Às vezes minha roupa nova era que eu ganhava de doação. Onde é que eu ia glorificar Deus desse jeito? Não ia, meu irmão. Mas hoje, para a glória do nosso Rei Jesus, Maria entrou na minha casa e falou: que casa linda, glória a Deus, eu não saio daqui por nada, só para o pastor mandar eu embora. Ei, não é minha, não é do Senhor. E sabe como eu consegui a casa? Porque o meu irmão me ajudou, me deu o contato, eu liguei, consegui alugar. Ou seja, presta atenção, é favor de Deus sobre a tua vida. Vai chegar alguém que tem um contato, que vai ligar e de repente chega um emprego, e de repente chega um financiamento, e de repente chega teu carro, e de repente chega a tua casa. Aí como diz: pastor, mas é que é difícil. Pastor, mas Portugal está fechando. Pastor, mas vai cortar. Ei! Eu e você servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, meu amado. Ai daquele que tocar no Rio do Senhor, meu amado. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Pastor, mas não é fácil comprar uma casa. Tô preocupado não, porque para Deus nada é impossível. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não te preocupa, Ele é dono de todo o ouro, toda a prata, e Ele é nosso Pai. Posso glória a Deus, igreja? Feche os olhos.